Esdras, o profeta do avivamento divino que revelou planos incríveis e transformadores de fé no terceiro ano de Joaquim, rei de Judá, os ecos da antiga glória de Israel ainda ressoavam nas almas do povo, mesmo após anos de cativeiro em Babilônia. Nesta terra estranha, onde templos dedicados a deuses pagãos se erguiam em cada esquina, havia um homem chamado Esdras, o escriba e sacerdote, que ardia em devoção ao Senhor. Ele se tornará a voz da esperança em meio à desolação, o farol que apontava para a terra prometida, onde o templo de Deus havia sido reduzido a ruínas. O lamento por Jerusalém preenchia seu coração, e o anseio por um recomeço intensificava sua determinação. Certa manhã ensolarada, enquanto contemplava as chamas da adoração que pareciam ter se apagado, Esdras recebeu uma mensagem surpreendente, uma carta do rei Artaxerxes. As palavras do rei não eram apenas um decreto, eram a resposta divina às suas súplicas incessantes. Ele estava autorizado a retornar a Jerusalém, com o manto da proteção e o apoio do rei babilônico. As promessas de restauração estavam sendo desveladas à sua frente como um plano cósmico bem elaborado. Antes de continuarmos com este incrível relato bíblico, quero ter certeza de que você não perca nenhuma dessas histórias poderosas das Escrituras. Clique no ícone do sino e selecione todas as notificações. Essas narrativas bíblicas transformaram incontáveis vidas ao longo da história. Se a palavra de Deus através desta história está te abençoando, por favor curta e compartilhe com alguém que precisa ouvir sobre a fidelidade de Deus hoje. Me conte nos comentários, qual história bíblica mais impactou sua jornada de fé? Sempre fico admirado como a palavra de Deus fala aos corações através das gerações. Agora vamos continuar com o que o Senhor fez em seguida. Esdras proclamou um jejum de 3 dias, convocando os israelitas a se unirem em oração e intercessão. A expectativa vibrava no ar, e muitas vozes ecoaram ao seu redor. Ele buscava força na palavra do Senhor, clamando por proteção e sabedoria para a jornada que se avizinhava. O caminho até Jerusalém seria repleto de desafios, pois muitos ao redor os vigiavam, prontos para interromper o trabalho de Deus. No alvorecer do dia da partida, quando a luz do sol banhou a terra, Esdras liderou sua caravana com determinação. Os corações estavam pesados, mas a esperança ardia. Enquanto avançavam, os inimigos se juntavam nas sombras, planejando a resistência que se aproximava. Esdras, ciente do chamado divino, continuou a guiar o povo, suas preces ecoando na atmosfera carregada de incerteza. Na beira de um rio, Esdras ergueu-se com fervor, orando ardentemente ao Deus Altíssimo, pedindo proteção e direção para o povo que caminhava junto a ele. E quando atravessaram as águas, a esperança começou a florescer sob o peso da aliança, mesmo quando as muralhas de Jerusalém surgiam à vista como um ícone de sua identidade perdida. Mas o desafio que os aguardava era monumental. Para além da reconstrução física da cidade, havia a necessidade de reacender a fé que parecia ter se apagado. Esdras sentia a urgência dessa chamada, um clamor pulsando entre os israelitas. Como ele poderia restaurar não apenas as paredes do templo, mas também o espírito do povo? Esta era a verdadeira jornada, tornar-se um canal de avivamento e redenção. E assim, como os ecos da antiga adoração reverberavam nas montanhas de Judá, Esdras levantou seu olhar, fazendo uma pergunta fundamental: será que o Senhor traria de volta um avivamento àqueles que estavam dispersos, como o orvalho da manhã que renova a terra? Com esta dúvida profunda, a jornada apenas começava e o futuro da nação dependia da resposta à convocação divina. Enquanto a caravana de Esdras se aproximava de Jerusalém, a cidade ainda permanecia em ruínas, suas muralhas caídas como lágrimas engavetadas de um povo que sonhava em sua liberdade. O silêncio do desespero pairava sobre os lugares sagrados, onde outrora o Senhor havia habitado em meio ao seu povo. Ao avistar as sombras das antigas pedras, Esdras sentiu seu coração pulsar com uma mistura de dor e esperança, como um cordeiro que se apega à luz após uma longa noite. Após uma jornada tortuosa, finalmente chegaram à cidade bendita. O sol poente lançava um brilho dourado sobre os escombros. Esdras, com seus olhos atentos repletos de determinação, passou a inspecionar as ruínas do templo. Ele se lembrou da glória que um dia habitou aquele lugar e a adoração que subia como incenso perante o Altíssimo. Ó Senhor, murmurou, como pode ser que em teu povo haja tão profunda tristeza? Teu templo foi reduzido a cinzas,
mas a promessa de tua presença ainda ecoa em nosso ser. Ao reunirem-se, os israelitas sentiram um fluxo de energia emergindo do seu líder. Ele convocou o povo para uma assembleia perto das ruínas do templo, onde as esperanças mais uma vez começariam a germinar. Com lágrimas nos olhos, Esdras falou sobre a aliança que o Senhor fizera com eles e como ele prometera restaurar as suas vidas, como está escrito em Jeremias 29:11. Porque eu bem sei os pensamentos que tenho a respeito de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Ouvindo essas palavras, o povo começou a se agitar. As esperanças que pareciam enterradas começaram a ressurgir. Esdras se levantou, encorajando-os a não se abaterem pelos desafios, mas a olharem para o Senhor, que havia prometido estar com eles a cada passo do caminho. Estamos cobrindo o caminho com nossas orações e ações, e a mão do Senhor nos guiará através da tempestade. Mas, à medida que o fervor despertava no povo, sombras se moviam nos arredores da cidade. Sanbalat e Tobias, os desafiadores de Jerusalém, percebendo que Esdras havia retornado com o apoio do rei, começaram a arquitetar planos sombrios para interromper a reconstrução. Murmúrios de desespero e intriga começaram a soprar pelo ar, como uma brisa traiçoeira que se assenta sobre os corações temerosos. Na noite que se seguiu, enquanto o povo descansava, Esdras procurou ao Senhor em oração. Ele clamou por sabedoria e intervenção divina. A pressão e a tensão eram palpáveis, e o entendimento de que aquele seria não apenas um esforço físico, mas também uma batalha espiritual, tomou conta de seu espírito. A escuridão parecia rondar os seus sonhos. Em meio a isso, a voz do Senhor sussurrou: coragem, Esdras, pois eu estou contigo até o fim. No dia seguinte, Esdras reuniu o povo. A palavra era clara: eles eram o povo de Deus, e, mesmo que os inimigos se levantassem contra eles, a força do Altíssimo era a sua defesa. Com renovado fervor, levantaram a voz em oração. No íntimo da congregação, um pai orou pelo filho, uma mãe clamou pela restauração, e Esdras uniu todos em um clamor coletivo, recordando que, como estava escrito em Salmos 34:7, o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Enquanto as vozes subiam ao céu, um temor cheio de reverência atravessou a comunidade. Eles sabiam que as forças da escuridão não poderiam prevalecer contra aquele que prometeu o seu auxílio. A cada oração, a confiança crescia, e o clima de avivamento começava a se derramar sobre eles. E assim, em meio a desafios, traições e promessas, o povo de Deus se preparava para a luta que estava por vir, sem saber que a verdadeira batalha estava apenas começando. O que viria a seguir não apenas testaria sua fé, mas também desvelaria a importância de uma promessa que ecoava em sua história, a vinda de um Redentor e a plenitude da aliança que um dia traria verdadeira justiça. No amanhecer que seguiu a fervorosa assembleia, Esdras se levantou como um farol de esperança entre seu povo. Enquanto o sol surgia por trás das colinas, iluminando as ruínas de Jerusalém, uma nova determinação brotava em cada coração. Reergueremos o templo do Senhor, proclamou Esdras com firmeza, não somente como símbolo de adoração, mas como um testemunho da fidelidade de nosso Deus. A multidão, fortalecida pelas palavras de Esdras, começou a se organizar em grupos, cada um com uma tarefa específica para a reconstrução. Os homens trouxeram ferramentas, e as mulheres foram buscar suprimentos, enquanto as crianças observavam com olhos brilhantes, guiando-se pelo espírito de renovação que permeava o ar. No entanto, enquanto o povo trabalhava, os espiões de Sanbalat e Tobias se infiltravam nas sombras, sussurrando intrigas e semeando a dúvida. Eles observaram de longe, cru tentando encontrar fraquezas na determinação do povo. Comunicaram-se entre si em tom de conluio: se permitirmos que esse Esdras construa, em breve terão uma cidade forte novamente, e não poderemos impedir seus ímpetos. Sua intenção não era apenas interromper a obra, mas também desmantelar a fé que começava a renascer. Com o passar dos dias, os obstáculos começaram a surgir. Argumentos se intensificaram, e alguns dos israelitas mais fracos, influenciados pelas palavras de seus inimigos, começaram a duvidar. Como podemos reerguer o templo se estamos cercados por tantas ameaças? O que somos diante de um exército inimigo? Questionavam, quase sucumbindo à desestima. Esdras, percebendo a inquietação no coração de seu povo, buscou orientação novamente em oração.
Ele se retirou para um local isolado, onde a presença do Senhor o envolvia. Ó Senhor, Tu que és o meu refúgio e fortaleza, não deixe que as vozes da dúvida calem a esperança que alimentas em nós, implorou. Então, em um momento de clara revelação, uma imagem tomou forma em sua mente, uma cidade restaurada, com as crianças brincando sob a sombra do templo, louvando ao Senhor. Uma promessa de renovação não apenas física, mas espiritual fortalecido. Esdras voltou até o povo e, antes que pudesse falar, um jovem se ergueu entre eles, sacudindo as omissões da dúvida. Escutem, irmãos, o Senhor é nosso refúgio. Ele prometeu estar conosco. Não devemos temer os desafios, mas nos lembra das Escrituras, onde é revelado em Isaías 41:10, não temas, pois eu estou contigo, não te assombres, pois eu sou teu Deus, eu te fortaleço, e te ajudo, e te sustento com a destra da minha justiça. As palavras do jovem inflamaram o espírito do povo e, diante daquela declaração de fé, uma onda de coragem os invadiu. Eles levantaram suas vozes em aclamação, unindo-se em cânticos de louvor. O temor começou a se dissipar, e um novo fervor se apoderou do grupo. A obra da reconstrução continuou, agora com o vigor de um povo que acreditava não apenas em um templo, mas no poder do Deus que os havia chamado. Contudo, mesmo enquanto o povo prosperava, Sanbalat e Tobias, furiosos por verem a determinação crescente, decidiram intensificar os ataques. Recorreremos à desinformação, bradou Tobias. Espalharemos mentiras sobre a intenção de Esdras, tão profundas que eles deixarão a obra por conta do medo. E assim, enquanto as vozes de adoração ecoavam nas paredes em ruínas de Jerusalém, um plano maligno se desenrolava nas sombras. Em meio a essa atmosfera de fervor e opressão, a verdadeira luta pela fé estava prestes a se manifestar, revelando a força do Deus que começara a restaurar a vida do seu povo. Mas o que ninguém sabia era que um novo capítulo no plano soberano de Deus se aproximava, uma intervenção que não apenas reergueria as paredes de pedra, mas prepararia o coração daqueles que buscavam a verdadeira liberdade, revelando assim o caminho para a vinda do Messias. Enquanto o trabalho de reconstrução avançava sob os gritos de ânimo do povo, o céu parecia escurecer com as sombras das conspirações. Sanbalat e Tobias, incapazes de parar o ímpeto da obra, lançaram mão de novas táticas, instigando os corações ainda vulneráveis com palavras distorcidas. É um ato de rebelião, sussurraram com fervor, sua voz se espalhando como uma brisa traiçoeira. Esdras está construindo um templo para si mesmo, não para o Senhor. Ele busca liderança, não adoração. O povo começou a hesitar. Aqueles que antes levantaram suas vozes em aclamação agora trocavam olhares ansiosos e preocupados. Em pequenos grupos, o ceticismo começou a brotar. E se for verdade, questionavam uns aos outros. E se Esdras realmente estiver nos enganando? A dúvida, como erva daninha, enraizava-se nos corações que antes estavam cheios de esperança. Esdras, sensível ao murmúrio crescente de desconfiança, procurou mais uma vez a direção divina. Em meio à agitação, ele se afastou do tumulto e, ao sentar-se sob uma figueira, clamou ao Senhor. Ó Deus, Tu que conheces os corações e as intenções, guarda o Teu povo das setas envenenadas da dúvida. Mostra-nos o Teu caminho, e dá-nos a coragem para permanecer firmes. Nesse instante, enquanto a brisa suave sussurrava entre as folhas, o Senhor respondeu ao coração angustiado de Esdras. Visões de tempos antigos surgiram em sua mente, recordações da promessa que Deus fizera a Abraão, da escolha de Israel como sua herança. E se a minha fidelidade foi garantida em tempos passados, sussurrou o Espírito, também será em meio a este trabalho que o meu plano será cumprido. Revestido de nova coragem, Esdras levantou-se e asseverou ao povo: Imaginem, irmãos. O Senhor não nos trouxe até aqui para sermos derrotados. Ele nos chamou e nos deu uma obra. Lembremo-nos de Deuteronômio 31:6, Esforçai-vos e animai-vos, não temais, nem vos atemorizeis diante deles, porque o Senhor, o vosso Deus, é o que vai convosco, não vos deixará, nem vos desamparará. As palavras de Esdras trouxeram um sopro de vida renovado. Um a um, os rostos que estavam nublados de dúvida começaram a brilhar com esperança. As vozes se uniram novamente em cânticos de adoração, um clamor pela presença do Senhor que ecoava nas colinas.
O chão sob seus pés tremeu não apenas de seus movimentos, mas da intensidade da fé robusta que agora habitava neles. No entanto, na escuridão, Sanbalat e Tobias não cessaram suas maquinações. Tudo isso é um truque, Tobias avultou, e se a força deles aumentar, precisaremos desmascará-los de maneira mais astuta. Preparem uma mensagem para o rei, alegando que Esdras e seu povo são uma ameaça ao governo. Com essa resolução, o plano maligno tomou forma. Cartas foram escritas em segredo, e emissários enviados, as palavras, cheias de mentiras, viajariam rapidamente para longe dessa terra. O que o povo não podia perceber era que a resposta ao ataque não tardaria a vir. Assim, enquanto as muralhas começavam a se levantar e o povo unia-se em fervor renovado, o cenário estava sendo preparado para a intervenção de Deus, que não só defenderia seu povo, mas também manifestaria sua soberania de maneiras que o próprio Esdras ainda não poderia compreender. A batalha por Jerusalém transcenderia as paredes do templo, era uma luta de fé, e a promessa de um novo amanhecer estava no horizonte, aguardando o tempo de sua revelação. O que estava para acontecer seria um testemunho do poder de Deus que irrompe nas trevas, mantendo a esperança viva e fiel em meio ao tumulto. Mas o inquérito permanecia. Como Deus se manifestaria neste tempo de dificuldades, e qual seria o impacto sobre os corações recrutados na esperança da redenção? O desfecho dessa luta pelo templo do Senhor seria mais glorioso do que jamais se poderia imaginar. Enquanto os trabalhadores em Jerusalém perseveravam sob a liderança renovada de Esdras, as cartas forjadas por Sanbalat e Tobias se espalharam como fumaça pela terra, levando uma mensagem de alarmismo ao rei da Pérsia, Artaxerxes. As sombras da conspiração se espessaram, e a ameaça de desmantelar toda a obra tornava-se palpável. Os emissários, ágeis em suas palavras, apresentaram suas acusações baseadas em meio a verdades distorcidas. Este Esdras, um líder impertinente, está fomentando rebelião contra o rei. Ele e seus seguidores desejam restabelecer o reino de Israel e levantar as muralhas de uma cidade que já foi destruída. Mentiram astutamente. As palavras cruzaram as portas de palácios distantes, e o coração de Artaxerxes começou a vacilar sob a pressão da influência maligna. Desesperado, Esdras buscou ardentemente a Deus. Em meio ao fervor comunitário, quando os construtores emergiam na tarefa, Esdras subiu ao seu lugar habitual de oração, com sua face voltada para o chão em lágrimas. Ó Senhor, a quem temos nós senão a Ti? Muitas vozes se levantam contra nós, e a nossa força é como palha diante do vento. Feriste a cidade por causa das nossas transgressões, e agora, mesmo após o Teu perdão, somos ameaçados novamente? Sua súplica ecoou nas paredes do templo incompleto. O Senhor ouviu o clamor de seu servo. No silêncio da noite, enquanto a lua brilhava sobre as ruínas, uma resposta promissora foi sussurrada ao coração angustiado de Esdras. Não temas, pois o plano que iniciei em ti não será frustrado. Como prometi a Moisés, estarei contigo, e edificarei o que foi destruído. O meu lado não é vencido, e de cada sombra emergirá minha luz. Reforçado por essa divina revelação, Esdras se voltou para o povo e proclamou: Irmãos, não temamos a mensageiros de mortes, pois nosso Deus é a nossa fortaleza. O mundo pode se levantar, mas o que se opõe a nós não se opõe apenas ao homem, mas a Deus. Confiemos na promessa do Senhor, conforme Estevão nos ensinou: se Deus é por nós, quem será contra nós? Naquele momento, os trabalhadores, que hesitavam antes, agora ergueram suas vozes não apenas em cânticos, mas em clamor fervoroso ao Deus de Israel. Um vento de unidade e fervor soprou entre eles, e as lágrimas de Esdras misturaram-se com as de esperança, formando um novo propósito. O trabalho tornou-se mais intenso, e cada pedra colocada na fundação do templo simbolizava uma resposta à opressão. Contudo, longe dali, a resposta de Artaxerxes a Sanbalat e Tobias começava a se formar. Em seus próprios aposentos, o rei recebeu as cartas com uma dúvida crescente em seu coração. Este povo de Jerusalém já havia trazido desordem anteriormente, ponderou ele, contemplando a história de Israel. Mas, um pensamento importante dominou sua mente: e se eles não forem a ameaça que pensam ser? A intervenção divina estava a caminho, e o rei convocou conselheiros para discutir a inquietude que crescia em seu interior. Ali, em meio a questionamentos e incertezas, a presença de Deus se fazia sentir,
preparando o terreno para uma revelação que mudaria o destino não apenas de Jerusalém, mas de todas as nações. E assim, enquanto Esdras e o povo lutavam pela restauração de seu templo e o retorno à esperança, a sombra da intervenção de Deus se esgueirava em suas vidas. Grande seria o desenrolar dessa história, onde a verdade e a mentira confrontavam-se tão ferozmente quanto o céu com a terra. O que aconteceria a seguir revelaria mais do plano soberano de Deus, que estava prestes a abalar os fundamentos do mundo e renovar a aliança que havia prometido a seu povo. A história estava prestes a se intensificar, e a resposta do rei da Pérsia seria uma chave nas mãos do Altíssimo. Na manhã seguinte, enquanto o sol tingia o céu de laranja e dourado, Esdras se levantou com a determinação renovada que emanava da promessa recebida na noite anterior. Ele reuniu os trabalhadores à sua volta, e, olhando nos olhos de cada um deles, falou: "Vejo a luz do Senhor refletir-se em todos vocês. Continuemos a obra, pois cada pedra que colocamos é um testemunho de nossa fé e uma resposta às mentiras que nos ameaçam. O Deus de Israel é um Deus de restauração." Com essas palavras, a obra recomeçou sob um novo fervor. As ferramentas ressoavam na madrugada, e o som dos martelos e picaretas se transformou numa melodia de resiliência e esperança. Entretanto, na corte persa, a tensão permanecia. Artaxerxes, inquieto, convocou seus conselheiros para deliberar sobre as cartas que haviam sido trazidas por Sanbalate e Tobias. Que este Esdras, com seus intentos, não seja uma semente de discórdia novamente, murmurou um dos nobres. Mas Artaxerxes hesitava. As lembranças da desordem que os israelitas trouxeram em tempos passados pesavam sobre ele, mas a dúvida quanto à legitimidade das acusações e a transformação que via em Esdras e no povo de Jerusalém formavam um conflito dentro de seu coração. Enquanto isso, Esdras, acompanhante de seu incansável propósito, decidiu buscar mais uma vez a face do Senhor. Ele retirou-se para um lugar isolado e, de joelhos, clamou: "Ó Senhor dos exércitos, não me deixes nesta luta sozinho. Fortalece minha voz e guia minha mão, para que eu possa trazer esperança a este povo e cumprimento às tuas promessas." E, em resposta à sua súplica, o Senhor sussurrou novamente ao coração de Esdras: "Porque assim diz o Senhor, não se temerá diante dos reinos da terra, pois eu sou o Deus que restaura e levanto com a força do céu." Conquanto Esdras fosse fortalecido, outros rumores começaram a circulá-lo, e o temor de que a honra da nação israelita fosse novamente desacreditada cresceu. Sanbalate e Tobias, observando de longe a crescente determinação do povo, tramaram mais uma rede de intrigas. "Deixe-os edificar, mas que sua prosperidade se torne um estorvo", disseram um ao outro, arquitetando planos que roçavam o limiar da traição. Nesse contexto tenso, um enviado de Artaxerxes chegou a Jerusalém com uma carta em mãos. Os trabalhadores, em alvoroço, acharam que as notícias poderiam ser um golpe final da autoridade persa. Quando o mensageiro se aproximou do grupo de Esdras, a expectativa pairava no ar. "O meu rei requer que Esdras compareça diante dele", disse o homem, com uma voz grave. Todos ficaram em silêncio. O destino de seus esforços poderia repousar nas mãos do rei da Pérsia. Esdras ergueu-se, o coração acelerado, e respondeu: "Que se faça a vontade do Senhor. Vou ao rei, e oração subirá ao céu por nossa nação." Confiando na soberania de Deus, Esdras preparou-se para a jornada, deixando o povo em oração. O que acontecerá nas câmaras do rei? A verdade prevalecerá ou as trevas da calúnia se fortalecerão ainda mais? O plano soberano de Deus estava para ser revelado, e o desfecho daquele encontro seria uma chave que moveria não apenas os corações humanos, mas a própria história de Israel e das nações. O céu estava atento ao que seria dito e decidido na presença de Artaxerxes, e o futuro de Jerusalém balançava à beira de um fio, enquanto Deus trabalhava invisivelmente para garantir que sua aliança inconciliável se cumprisse. O hiato entre o clamor humano e a resposta divina parecia estar prestes a se fechar. Enquanto Esdras se aproximava da cidade de Susa, seu espírito estava imerso em uma mistura de temor e expectativa. O caminho até o palácio parecia longo, repleto de perguntas que dançavam em sua mente. Como ele se apresentaria perante o rei? Que palavras seriam suficientes para transmitir a urgência de sua missão e a genuinidade de seu povo? A cidade estava em grande movimento, comerciantes apressavam-se,
e nobres conversavam em tons furtivos, mas a simples cena não podia esconder a obra do Senhor que acontecia em Jerusalém. À medida que atravessava os portões do palácio, Esdras sentiu o peso da responsabilidade que agora repousava em seus ombros, uma extensão do chamado divino que havia recebido. Senhor, dá-me graça e favor na presença do rei, murmurou ao passar pela guarda real. Finalmente, diante de Artaxerxes, Esdras encontrou-se em um salão opulento, onde os aromas de especiarias e o brilho do ouro denunciavam a opulência da corte persa. O rei, ladeado por seus conselheiros, olhou nos olhos do homem que tinha diante de si, e um silêncio pesado pairou entre eles. Esdras se ajoelhou, a cabeça baixa, implorando por misericórdia do Deus de Israel. Levante-se, Esdras ordenou a Artaxerxes, sua voz ressoando no ambiente. O que você deseja? A pergunta, embora simples, carregava um peso imenso. Era a abertura de um caminho que poderia levar à edificação ou à condenação. Reunindo coragem, Esdras levantou os olhos. Ó rei, meu coração anseia pela restauração de Jerusalém, e o povo de Israel se encontra em extrema necessidade. A cidade está em ruínas, e os muros quebrantados são uma afronta ao nosso Deus. Peço, portanto, que me permitas retornar à minha pátria para contribuir na reconstrução. Os conselheiros sussurraram entre si, e o rosto de Artaxerxes se tornou sério. Por que devo permitir tal coisa? Não se erguerão, outra vez, problemas e desordem sob seu comando. A tensão aumentou, e como se o próprio céu estivesse em intercessão, Esdras sentiu a presença de Deus preenchendo o ambiente. Ele recordou as palavras do Senhor, não se temerá diante dos reinos da terra. Isso restaurou sua ousadia, e a resposta fluiu de seus lábios, se o rei me permite, trarei cartas que garantirão proteção em minha jornada e suprimentos para a obra. É pelo desejo do nosso Deus que isso se faz necessário. Artaxerxes, em um momento de contemplação, olhou pela janela para as extensas planícies que cercavam a cidade, como se constatasse o impacto de sua decisão, exclamou, que assim se faça. Receberás o que precisas, e que a proteção dos deuses te acompanhe. A resposta do rei trouxe granizo a Esdras, que mal pôde crer em sua boa fortuna, mas ao mesmo tempo, um temor reverente lhe preenchia o coração. Graças te dou, ó rei. Que a mão do Senhor esteja sobre nós durante esta jornada. Enquanto Esdras se retirava do palácio, uma onda de júbilo tomou conta de sua alma. A grande obra de Deus estava para acontecer, mas ele sabia que os desafios ainda estavam por vir. As sombras de Sambalate e Tobias se moviam nas periferias, prontos para lançar suas armadilhas assim que a luz começasse a brilhar. Ao mesmo tempo, diante do trono, um dos conselheiros, que ocultava suas intenções sob um manto de neutralidade, percebeu as alianças formadas naquele dia e começou a tramar em silêncio. Os planos do Senhor estavam se desenrolando, mas a resistência estava prestes a manifestar-se. Como um eco distante, as palavras de Esdras ressoaram em seu coração, porque assim diz o Senhor, não se temerá diante dos reinos da terra. O que mais o Senhor reservava para sua nação amada? Que outros sinais de sua graça ainda estavam por vir? O destino de Israel pairava sobre a balança, e o plano soberano do Altíssimo estava prestes a seguir um caminho surpreendente e transformador. Enquanto Esdras caminhava pelas ruas de Susa, os ecos do palácio ainda ressoavam em sua mente. Sua missão estava claramente definida, mas seus passos eram pesados, carregando não apenas as cartas do rei, mas também a expectativa de um povo ansioso por restauração. Ele não poderia esquecer a essência do que estava prestes a enfrentar, a construção dos muros, a restauração do templo e a renascente fé do povo de Israel. Nos dias que se seguiram, Esdras preparou-se para a jornada. Ele reunia aqueles que iriam com ele, olhando cada rosto com esperança, mas também com a consciência de que aqueles que iriam ao seu lado precisavam ser tão dedicados quanto ele. Quem está disposto a retornar conosco e a buscar a face do nosso Deus? Ele perguntou, fervorosamente. A resposta foi um coro de vozes, corações que anuíam ao chamado de Deus. Era um pequeno remanescente pronto para enfrentar as adversidades que viriam. Mas como uma sombra ameaçadora, a presença de Sambalate e Tobias se aproximava. Rumores de conspirações começaram a circular, e as palavras de Esdras foram acompanhadas por murmúrios de desconfiança e temor.
Conseguiria o povo suportar a hostilidade dos líderes que não desejavam ver os muros de Jerusalém erguidos novamente? Certa manhã, enquanto Esdras orava no templo, implorando a orientação de Deus, sentiu uma inquietação em seu espírito. Ele buscava a sabedoria divina, e seu coração lembrava-se de as promessas feitas a seus antepassados. Uma visão lhe foi concedida, muros se erguendo, templos restaurados, e o povo redimido exaltando o nome do Senhor em júbilo. Ó Senhor, dá-nos coragem, ele exclamou em sua oração. Que o nosso inimigo se converta, ou que os nossos braços estejam fortalecidos para enfrentá-lo. Naquele estágio da preparação, Esdras decidiu que deveria ter em mãos não apenas os recursos materiais, mas também uma comunhão espiritual. Ele convocou todos ao jejum e à oração, ordenando que buscassem a Deus por proteção e direção. Os grupos reunidos ao seu redor uniram-se em pedidos fervorosos, intercedendo pelo futuro de Jerusalém e pela preservação do propósito divino. Enquanto a congregação se unia, uma presença forte invadiu o lugar. O próprio Deus se fez sentir, e as palavras do profeta Jeremias ecoaram em sua mente. Porque eu bem sei os planos que tenho para vós, diz o Senhor, planos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Jeremias 29:11. Era um lembrete poderoso de que, mesmo no meio da adversidade, a mão de Deus estava à vista, planejando um futuro que o povo não poderia vislumbrar. A expectativa aumentava à medida que os dias passou. Com os documentos do rei em mãos, Esdras estava pronto para partir. Contudo, no fundo de seu ser, ele sabia que as dificuldades se ergueriam como uma tempestade prestes a desabar. Um mensageiro não identificado se aproximou de Esdras, sussurrando algo familiar. As vozes do povo têm medo, o poder do perdão pode ser longe, mas os muros e o templo nunca mais serão como antes. Você está ciente, não está? Seu olhar era de alarme, e a dúvida enraizou-se novamente no coração de Esdras. Ele olhou para o céu, buscando a vontade do Altíssimo em meio à incerteza. Com a certeza que Deus estava ao seu lado, respondeu ao mensageiro: se Deus é por nós, quem será contra nós? Romanos 8:31. Enquanto ele se preparava para partir, a consciência do plano soberano de Deus em ação tornava-se cada vez mais evidente. Em uma visão de fé, Esdras sabia que sua jornada estava apenas começando. O futuro à frente era incerto, mas a proteção divina estava prometida e a vontade do Senhor seria realizada, independentemente da oposição. Com um novo chamado pulsando em seu coração, uma única pergunta pairava em seu espírito: o que mais o Senhor deseja revelar nos dias que virão? Enquanto Esdras e seu grupo se preparavam para a jornada, uma atmosfera de expectativa e temor pairava sobre eles. À medida que a caravana se formava, corações batiam com a mistura da determinação e da insegurança. Esdras, consciente da responsabilidade que carregava, decidiu que deveria cultivar a unidade entre aqueles que estavam dispostos a viajar. Vamos nos lembrar do nosso propósito, disse ele olhando nos olhos de cada um. Não somos apenas viajantes, somos instrumentos escolhidos por Deus. A mão do Senhor está sobre nós, e a sua glória será manifestada em nossa volta a Jerusalém. Assim, ele conduziu o povo em oração, pedindo uma unção divina para enfrentar os desafios que viriam. A jornada começou ao amanhecer, e de seus lábios não cessava a súplica. O Senhor estava a guiá-los através do deserto e, enquanto avançavam, Esdras buscou consolo nas Escrituras. Ele lembrava das palavras do Senhor através de Moisés: não temas, porque eu sou contigo. Êxodo 3:12. Certamente, essa verdade ressoava fortemente em seu coração. Porém, a ameaça de Sambalate e Tobias tornava-se mais palpável a cada dia. Ele soube, através de rumores entre os viajantes, que ambos estavam organizando um exército de descontentes para obstruir a construção dos muros. Embora a ansiedade ameaçasse instalar-se, Esdras lembrou-se da visão que tivera. A vitória já está concedida, pensou ele, e isso trouxe um toque de paz a seu espírito. Após vários dias de viagem, suas forças começaram a se esgotar. O grupo havia enfrentado dificuldades e privações, e perguntas inquietantes começaram a surgir: quem somos nós para reconstruir Jerusalém? Será que somos suficientes? Esdras sabia que era momento de reafirmar a fé coletiva. Ele convocou todos ao redor de uma fogueira, sob as estrelas brilhantes,
e começou a compartilhar os relatos da fidelidade de Deus ao longo da história de Israel. Escutem, filhos de Abraão. Lembrem-se como Deus libertou os nossos antepassados da escravidão. Como poderia agora nos abandonar? Sua voz ressoou com um fervor renovado. Ele está conosco, e mesmo que enfrentemos adversidades, não devemos hesitar em seguir em frente. O Senhor é a nossa luz e a nossa salvação, de quem teremos medo? Salmos 27:1. Através daquela reflexão, as vozes de seus companheiros tornaram-se mais fortes. Um por um, eles lembraram das promessas do Senhor e da coragem que brotava em seus espíritos. A jornada não era apenas física, mas espiritual, e a presença de Deus começou a ser renovada entre eles. No entanto, em meio a estas celebrações de fé, Esdras começou a sonhar com um futuro sombrio. Uma visão lhe sobreveio durante a noite. Ele viu os muros de Jerusalém em ruínas, e a cidade sagrada mergulhada em obscuridade. A visão era uma advertência, e ele se levantou angustiado. Percebia que, enquanto buscava a restauração, os inimigos se preparavam para um ataque. Tentava acalmar seu coração, mas o espírito do temor ensaiava uma entrada. Na manhã seguinte, Esdras sabia que precisava se preparar não só no espírito, mas também em estratégia. Ele decidiu que, ao chegar a Jerusalém, partiria primeiro em busca dos líderes, a fim de unir esforços e evitar a hostilidade que Sambalate e Tobias estavam cultivando. Se a unidade entre os irmãos prevalecer, os planos do maligno não prevalecerão, refletiu ele. Assim, ao contemplar os horizontes à frente, Esdras percebeu que o Senhor não apenas estava movendo o seu povo, mas começava a formar um exército espiritual. Uma nova revelação acendeu em seu coração. O que o Senhor está preparando é maior do que a reconstrução de muros. A verdadeira restauração é do coração do povo. Enquanto Esdras olhava com expectativa para a terra prometida que se aproximava, uma pergunta penetrou seu ser: que mais o Senhor está disposto a revelar em meio a estes desafios? A resposta permanecia nas mãos de Deus, seu plano operando em mistério, aguardando a hora certa de ser revelado. Enquanto a caravana de Esdras avançava em direção a Jerusalém, as tensões aumentavam, e o ar parecia carregado de expectativa e ansiedade. Cada passo dado em solo desconhecido era repetido pelos seus companheiros, mas a promessa divina que Esdras havia recebido desde o início pulsava em seu coração, a certeza de que Deus estava com eles. Os relatos de sua jornada e dos desafios que enfrentariam ecoavam nas conversas entre o grupo. À medida que os dias se passavam, os corações se entrelaçavam. Era impossível ignorar a pressão que emanava da força maligna representada por Sambalate e Tobias, que se aproximava como um nevoeiro opressivo. Na calada da noite, durante as horas de repouso, Esdras buscava ao Senhor em fervorosa oração. Ó Senhor, cuida de nós! As ameaças cercam nosso coração, mas como prometeste a Josué, não temas, nem te espantes, porque o Senhor, teu Deus, é contigo por onde quer que andares. Josué 1:9. Sentia o peso da responsabilidade sobre os seus ombros, mas também a certeza de que a luz de Deus os guiaria na escuridão. Depois de dias de caminhada, o grupo finalmente avistou as colinas que cercavam Jerusalém, e uma onda de emoção percorreu seus corpos. Era a terra prometida, o lugar de adoração e arrependimento. Com lágrimas nos olhos, Esdras levantou as mãos em oração, agradecendo ao Senhor pela oportunidade de ver novamente a cidade do seu coração. Contudo, ao mesmo tempo, o temor se instaurava. Que ruínas encontrariam? Estariam prontos para enfrentar as forças que desejavam barrar a restauração? Assim que cruzaram os limites da cidade, o que Esdras encontrou diante de si era devastador. As paredes estavam caídas, as portas queimadas, e o lamento do povo ressoava na atmosfera envolta em tristeza. Olhando para os escombros, sentiu sua promessa se misturar com a dor do seu povo. Como poderemos nos reerguer de tal desolação? Senhor, quais são os teus planos para nós? Esdras perguntou, seu coração lutando entre a esperança e a desolação. No entanto, ao reunir os líderes e cidadãos de Jerusalém, Esdras não permitiu que a desesperança dominasse as mentes. Ele usou aquela reunião como uma oportunidade para reavivar a fé do povo, lembrando-os das promessas divinas. Assim como o Senhor nos trouxe aqui, Ele também nos fortalecerá para reconstruir. Não estamos sozinhos,
A mão de Deus está sobre nós. Em comunhão, todos se uniram em oração, buscando sabedoria e uma renovação do espírito. Contudo, a oposição de Sanbalat e Tobias não tardou a se manifestar. Eles, cientes do retorno de Esdras e da disposição do povo, começaram a espalhar rumores e tentar semear discórdia. O que essas pessoas pensam que estão fazendo? Estão apenas se expondo a novas calamidades, debatendo, à sombra das muralhas quebradas. Isso provocou tensão e desconfiança entre aqueles que ainda tinham apenas uma luz débil de fé. Esdras, percebendo os murmúrios e o aumento do medo, voltou a clamar ao Senhor. Ó Deus, tua palavra promete que seremos restaurados. Não permita que a dúvida e a mentira dominem nosso povo. Fortalece a fé de cada um de nós. Ao terminar sua oração, ele olhou para os rostos de seus compatriotas, buscando um espírito de unidade. Nessa atmosfera tensa, um grupo se destacou. Um homem, chamado Neemias, levantou-se e falou: Irmãos, o Deus de nossos pais irá nos fortalecer. Está em sua palavra e em sua promessa. Se nos unirmos, o Senhor nos guiará através das dificuldades. Suas palavras trouxeram consolo e animaram o povo. A faísca de uma verdade eterna começou a brilhar nos corações. Enquanto o fervor aumentava, o plano de Sanbalat estava prestes a ser revelado. É preciso desestabilizá-los antes que a obra comece. Se eles se unirem, estarão inabaláveis, ele exclamou, pondo em ação uma nova estratégia para dividir o povo de Deus. Tornou-se necessário reunir as forças e coordenar um ataque às esperanças renovadas de Esdras. O que Esdras e o povo de Deus não sabiam era que a batalha que estava prestes a se desenrolar não seria apenas uma luta contra homens, mas uma batalha espiritual contra as forças invisíveis que buscariam desmantelar os planos divinos. Enquanto a determinação do povo se fortalecia, a trama dos inimigos se adensava nas sombras. E, nesse cenário de crescente tensão, a pergunta pairava no ar novamente: como Deus interviria em meio ao caos? Que desdobramentos extraordinários estavam por vir nas defensivas de sua aliança com Israel? A verdade estava prestes a se manifestar, revelando mais do plano soberano de Deus e preparando o coração da nação para os triunfos que viriam.